Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido por intermédio do canal 49 na cidade de Fresno, aos domingos às 7 horas da tarde. Este programa é repetido às terças-feiras às 6h30 da manhã. Pode também ser visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar do mundo. Basta irem ao YouTube e escreverem Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida em Hanford e da Diocese de Fresno, fazendo o programa juntamente com José Ricardina Gomes. Boa tarde, José Ricardina, como é que vocês estão? Bem, Estamos muito bem. Neste último domingo de setembro, Já 30 de setembro. É verdade. chegando ao fim do ano. Já está. Eu Pelo menos ao fim do verão. ainda há pouco fiz 80 anos, há um mês e meio atrás. Falta 2 meses ou 3 para eu já fazer 81, entrar no 81. Tu já tens 80 anos? É paz, é verdade. Isso pesa muito ou não? Se pesa. 80 anos é pesado, é? Olha, eu vou explicar uma coisa. Eu tenho lá um fenço assim deste tamanho aqui, mais ou menos aqui. Eu antigamente dava um pulo para lá, agora não. Eu agora ponho um pé de lá, eu te caio e ver se eu não balanço. Vira-te a ferras para não... E para não cair. Mesmo assim, A coisa está preta. os paninhos têm que ter cuidado para não caírem. Tu então achas que 80 anos é muito? Eu penso que é muito, mas se Deus me deixasse viver, lógico, se me deixar viver mais 80, não me faz diferença nenhuma. Querias viver mais 80? Nossa se eu Senhora. comer... Eu penso, não, era com o Ricardina. Eu penso, ela não quer mais 80. Não, porque não vou estar lá. Não, pois a comer bem e a beber bem, pois a gente continua a viver, não é? Ah, O pior de tudo é que todos nós temos um tempo de viver nesta terra e como o Nosso Senhor fez o mundo tão bem feito, o Senhor é o dono deste mundo. Ele sabe que se a gente ficasse mais anos a viver, a gente levava um saco mais cheio de pecados. Quanto mais se vive, E quanto mais se vive, mais pecados se fazem. yeah. E, portanto, há um tempo Está tudo bem feito. muito bem feito. Olha, havia um sábio que foi numa viagem e às tantas estava muito calor e ele sentou-se e depois deitou-se debaixo de uma macieira. Estava cheia de maçãs. E ele, ali à sua volta tinha abobreiras, davam abóboras. E ele disse, dizem que tudo o que Deus fez está bem feito. Uma árvore grande e possante tem um fruto pequeno. Uma abobreira que é frágil, um fio ali, tem uma abóbora deste tamanho. E ainda dizem que está tudo bem feito. Ele estava a dormir, caiu-lhe uma maçã em cima da cabeça. Acordou. Ele disse, está tudo bem feito. Que se me caia uma abóbora em cima da cabeça. Quebra-lhe a cabeça. Quebra-me a cabeça. Só tu também achas que o que Deus fez está bem feito. Muito bem feito. É aquele tempo e é aquele tempo. Mas tu gostas muito de viver, não é verdade? É? Muito. Eu penso que não sou só eu. Alguém que nos está vendo também neste momento também gostava de viver mais um pouco, mesmo em situações difíceis que estão a passar. é que está. 80 anos e meio que tu já tens, não é? Yes, senhor. Não, ainda não. Ainda tenho Só para o ano Mas é que é eu quis meio. dizer é que se eu agora fiz 80, estou no tempo. Mas se eu agora venho o Natal, já estou nos 81. Já está Já a está. caminho. Pois é, já estou no ano dos 81. A gente, está ok. a gente não precisa contar os anos. Também o contrário vive um disso dia não é de cada melhor. vez. Se não fizeres anos, não é melhor. Da mesma maneira. É sinal que não estás cá. É verdade, é verdade. Aí que é o problema. Tá bom, 30 de setembro, último domingo de setembro, o 26º domingo do tempo comum, e a Ricardina vai ler a primeira leitura, não é? Sim. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do espírito que estava nele e fê-lo pousar sobre 70 anciãos do povo. Logo que o Espírito pousou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento 2 homens. Um deles chamava-se Eldad e outro Medad. O Espírito pousou também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos. Embora não tivesse comparecido na tenda, e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizê-lo a Moisés.
Eldade e Medade e estão a profetizar no acampamento. Então Josué, filho de Nun, que estava ao serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu-lhes: Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor infundisse o seu espírito sobre eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é? Então o que é que se passa aqui? Tem dois que estão a profetizar e não estão na montanha com Deus e com Moisés, e de repente começam a profetizar também no acampamento, e algumas pessoas ficaram escandalizadas porque eles não estavam com o grupo dos 70. Não é? Deus tinha dito a Moisés para trazer 72. E havia 70 lá no cabo de cima do monte, e estes dois tinham ficado atrás, mas estavam na lista. Estavam inscritos. Deus pediu para Moisés escrever os 70 na lista, e estes estavam na lista, mas não tinham ido ao monte. Talvez não tinham chegado a tempo. Deus, quando vem com abundância e deixa o seu espírito à volta. Quem está aberto, apanha. É interessante como aqui diz: o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. O Senhor desceu. Como Deus está próximo de nós, não é? A gente às vezes olha para o céu ou mesmo para as estrelas e a gente pensa que ele ainda está lá mais para cima. E afinal Deus está aqui. Deus está aqui tão perto. E para eles poderem compreender, Ele deixou eles verem a nuvem a descer, e era Deus que conversou com Moisés. Isso já não era novidade, porque Deus conversava muitas vezes com Moisés. Mas aqui diz que Ele desceu, Deus desceu na nuvem e tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e repartiu pelos outros. E todos profetizavam. Coisa interessante. E uma frase que me deu muito a pensar e falar e escrevi e li é: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. É verdade. Foi aquela, mas porque... Foi a resposta de Moisés. Pois se todos nós fôssemos profetas, e aqueles que não sabem, não tiverem conhecimento, mas que pegassem um livro chamado Bíblia Sagrada, liam, memorizavam, eram profetas. Em qualquer lugar que estivessem, no trabalho, no esporte, profetizavam. Falavam em Jesus, falavam em Deus. Pelo menos viviam. E também viveriam, lógico. Mas eu estou um bocadinho confundido com aquilo que estás a dizer. Se todos fôssemos profetas, eu pensei que pelo batismo todos nós éramos profetas. Que recebemos o Espírito Santo e que temos a obrigação de profetizar. E essa é a obrigação. Se a gente se desenvolve, a obrigação. se a gente tem o Espírito quando somos crianças, e se a gente sustenta aquele Espírito em adultos, sim, nós somos profetas. Agora, se a gente se é batizado e se ali acabou, a pessoa tem o Espírito dentro de si, mas não fala com ele, não desenvolve, não usa. Está morto. Eu queria dizer mais por isso, porque quando eu vivi no Brasil, trabalhei numa companhia e várias pessoas de certas denominações cristãs diferentes. Eles estavam sendo qualquer coisa que a gente fazia, ou pregavam isto, ou fazia aquilo, falavam sempre em Jesus, em Jesus. E eu e outros mais naquele tempo, a gente até ficava estranho, não é? Porque como é que eles usavam tanta palavra, quer dizer, e se a gente formasse uma conversa, eles punham as coisas muito certinhas. Portanto, se a gente fosse, é o que diz, é profeta e rei, não é? No batizado, a gente já sabemos. Mas, sacerdote, profeta e rei. Mas a gente às vezes batiza assim, nunca vai à igreja, não é? Quantos e quantos? Ok, ajuda-me a compreender isto. Vocês estão agora aqui a fazer uma reflexão em voz alta sobre as leituras da missa do domingo comigo. Estamos os três a conversar.
Estamos a profetizar ou não? Yes, estamos a Eu acho que profetizar. sim. Então tu és um profeta. Foi o que diz que quem dera que todos fossem profetas, não é? Yeah. E não só ser profeta, mas também dar um testemunho daquilo que estamos a falar, daquilo que estamos a fazer. Yeah. Porque também se eu venho para aqui para falar com as nossas pessoas que não podem ir à missa ou em outros lugares longínquos e também tenho como é que eles chamam, um testemunho mau, as pessoas também não acreditam muito naquilo que eu estou a dizer. És um mau profeta. A gente não pode estar a dar testemunho de ir à igreja, rezar, ser testemunhas de Deus e depois, dali a pouco, está a falar palavrões e a falar mal dos outros e a fazer essas coisas. Isso já não é um bom profeta. Sim, às vezes também A não gente falar tem que ter cuidado. Temos também que ter cuidado, às vezes não é falar mal dos outros, às vezes estamos analisando alguma coisa. Não, analisando ou Estamos comentando uma coisa que aconteceu no caminho ou uma coisa qualquer, não estamos a falar mal. Não? Mas temos que usar a nossa boca com palavras que são dignas daqueles que são profetas. É verdade. Então todos nós recebemos uma porção do Espírito pelo batismo. Naquele tempo isto foi um privilégio para aqueles 70, mas com a vinda de Jesus Cristo, com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e que nos é dado pelo batismo, nós também somos profetas e temos o Espírito em nós. Agora é como a Ricardina diz, tem a ver o que é que fazemos com o Espírito em nós. Se nós colaboramos, se nós fazemos crescer a presença do Espírito em nós, ou deixamos crescer o Espírito em nós, somos uns profetas que ajudam os outros. Claro. Têm mais eficiência naquilo que fazem. Bem, caros amigos, eles dizem que nós agora vamos parar durante 1 minuto e que depois a gente volta. Eu creio que eles fazem isto para nos deixarem tomar fogo, para a gente se aguentar aqui mais 15 minutos a falar sobre estas coisas tão bonitas, de que todos nós possuímos o Espírito, se formos batizados, e somos profetas. A gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Nós agora vamos ouvir o José a cantar o salmo da missa de hoje. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor alegram o coração. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão a sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor alegram o coração. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Embora o vosso servo se deixe guiar por eles e os observe com cuidado,
Quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? Purificai-me dos que me são ocultos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Preservai também do orgulho o vosso servo, para que não tenha poder algum sobre mim. Então serei irrepreensível e imune de culpa grave. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Muito bem. Vamos então, agora nesta segunda parte do programa, ao Evangelho da missa de hoje, como é costume. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a hiena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na hiena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na hiena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente vê logo aqui no começo desta passagem do Evangelho que João, um dos 12 discípulos, não gostou de ver que alguém que não era do grupo estivesse a expulsar demónios. E disse a Jesus para mandar parar. É a mesma história da primeira leitura. Como? Do Josué que foi falar com Moisés para proibir aquela pessoa de profetizar. Que está quase a mesma... Não é só a gente que pode. Há muitos que podem e a gente não sabe. Dá a impressão de que eles se sentiam como uma parte de um grupo especial, dos que estavam dentro. E há os de dentro e os de fora. E se não estás de dentro, não tens direito a fazer estas coisas. Isto é só para os que estão cá dentro. Às vezes não é. E Jesus tem um coração muito maior do que isso. Se alguém está lá fora fazendo o bem a outra pessoa, em nome de Jesus, Jesus diz: qual é o problema? Não há mal nenhum nisso. Não é? Foi a mesma coisa que Moisés. Quando eles vieram dizer, estão dois no acampamento a profetizar, e eles não estavam lá em cima na montanha, e o Josué diz, ele mandou parar. O que é que ele disse? Quem dera que todos profetizassem. Não é? Só que no nosso tempo, às vezes, há falsos profetas, como também diz na Bíblia. E muitas vezes pensamos, olha, isto pode ser ou não sei. Mas não é só por isso também. A gente tem que ver também que naquele tempo, e até hoje em dia também, eles achavam também que quem não estava instituído para fazer aquele serviço à comunidade não era próprio para o fazer. Por exemplo, hoje também nós temos os nossos sacerdotes que são consagrados pelo bispo
ao serviço já desde o tempo de Cristo, não é? Porque eles são representantes de Cristo na nossa paróquia, não pode estar o bispo, porque tem muitas paróquias, então tem os seus padres. E a gente pensa que outros também não o podem fazer, porque não estão instituídos, porque não estão consagrados. Porque, segundo a gente vê, porque Jesus Cristo, quando chegou no cenáculo, disse: vocês vão e façam isto e façam aquilo, etc. E, portanto, os bispos estão instituídos para formar um sacerdote que nos dá isso tudo para a comunidade. Enquanto outros, muitas vezes, é o caso que ela disse. Às vezes, que eu já conheci, tanto no norte de Portugal como no Brasil, pessoas estranhas que andam a fazer coisas e às vezes são. Sim, mas também um exemplo disto também pode ser: nós católicos vemos um protestante a rezar sobre uma outra pessoa, sobre um católico. Yeah. E uma pessoa diz: não, tu não és católico, não rezes sobre esses. Não, isso não. Rezar, qualquer um pode rezar. Qualquer um pode rezar. Qualquer um pode rezar, qualquer um pode profetizar. Agora, formar padres, penso que só cabe àqueles bispos. Pois, certas coisas, por exemplo, consagrar o pão e o vinho confessar, na missa, yeah. confessar. Naturalmente que só quem tem o dom especial, Deus dá uns certos dons especiais a certas pessoas, mas são poucos dons que Deus dá. Yeah. Porque a maior parte dos dons Deus quer para todos. E o sacerdote, por exemplo, tem o poder de perdoar pecados e o poder de consagrar, mas ele tem esses dons não é para si. Não, em nome de... É para dar aos outros, para Deus poder abranger as outras pessoas e usa-os então em seu nome. Ora, tem aqui uma outra coisa neste Evangelho, mais adiante, que diz assim: se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. É interessante o que Jesus diz de escandalizar uma criança. E agora, nestes tempos atuais, estamos a falar muito no mundo inteiro sobre os escândalos na Igreja Católica, em que vários padres abusaram de crianças e de jovens. E isso tem causado um escândalo tremendo. E uma nódoa, isto dá uma nódoa negra à Igreja por ter encoberto, por membros da Igreja terem encoberto durante tanto tempo estes escândalos que se estão a fazer nas crianças, não é? Foram feitos já há muitos anos. Sim. Que não devia. Eu penso que isto que foi como um câncer que apareceu na Igreja, que deve ser limpo, deve ser punido. Devemos rezar pelas pessoas que foram ofendidas, que foram abusadas. Rezar pelas vítimas, rezar pelas famílias das vítimas, os padres também que o fizeram, e que Deus tenha compaixão Mas de todos. acredito que isto não é uma razão para abandonar a Igreja. Isto, eu penso que é como numa família. Uma família, quando tem um filho ou uma filha que faz uma coisa assim tão grave, que pisa a família inteira, a gente tem que se unir e rezar. Não vamos destruir esta família por causa de um. Não vamos destruir a Igreja com milhares de padres que se consagram, que fazem tanto sacrifício e coisa boa, por causa de 100 ou 1000 que fizeram tanta coisa má. Eu penso que isto é hora de se unir, de rezar, pedir perdão a todas estas pessoas que foram ofendidas e continuar a pedir ao Senhor que dê santos padres, santos bispos para a Igreja. Então não foi uma coisa boa esconder e guardar segredo destas coisas. Isso, esconder só aumenta o mal. Só aumenta o mal. O que tem mais pena disto e que torna o escândalo maior é que a Igreja, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, está do lado dos fracos, dos que estão pisados, e vai ajudá-los. Claro. E, neste caso, alguns destes bispos puseram-se do lado do opressor. Em vez de proteger a vítima, protegiam era o opressor. Pois. E isto é um mau exemplo e isto é um tremendo escândalo. Mas a gente somos humanos, a Igreja é feita de humanos.
E vai haver sempre vai haver pecados na igreja. Yeah. O que eu digo a pessoas que já me falaram nisso, porque há pessoas que pensam em abandonar a igreja por causa destes escândalos, mas no fim de contas a igreja não é um compêndio de regras ou um compêndio de orações. Ser membro da igreja é ter uma relação e um encontro pessoal com Jesus Cristo. Se a gente segue a igreja porque vamos seguir aquelas regras, e uma vez que uma das regras não é bem seguida por um dos mais altos, a gente abandona a igreja, isso quer dizer que não tínhamos uma relação pessoal e íntima com Jesus Cristo. Se a gente tem, a gente fica com pena dos escândalos, a gente faz como tu disse, a gente reza pelas vítimas, e até não é mau rezar pelos opressores, porque eles também precisam de se converter, de pedir perdão, rezar por todos, mas sobretudo pelas vítimas. A igreja tem que estar abertamente pelas famílias das vítimas do lado também. das vítimas, Claro. e ajudar as famílias. Isto é uma mancha negra que nos faz vergonha, que nos entristece a todos, mas, como tu disseste há bocadinho, não é a razão para abandonar a igreja. Até uma razão para nos purificar cada vez mais. Um bispo disse outro dia na televisão que o que Deus está fazendo é purificando a sua igreja. A gente pensa que a igreja está a ir abaixo. Quando não, sofre. A igreja está passando por um período de purificação. É verdade. Alguém disse-me outro dia lá na diocese, estava a falar com a secretária lá, e ela disse-me: já reparaste que de 500 em 500 anos há uma grande purificação na igreja? Estava na hora. Espero que não venham muitas como esta. Não. Mas sempre tem havido escândalos, porque o demónio sempre entra. Sim. Ele quer acabar com as coisas de Deus e ele entra naqueles que estão mais ligados a Deus. Eu outro dia disse numa homilia: se vocês não conhecem bem o que é a igreja, o diabo conhece. Sim. O diabo sabe o que é a igreja e faz toda a força possível para trazer abaixo a igreja num dos seus membros, sobretudo os membros maiores. É verdade. Não é? E de vez em quando ele consegue. De maneira, caros amigos, nós vimos duas partes aqui, ou duas fases nesta leitura. Uma delas é que todos devemos profetizar, porque todos recebemos o batismo, no batismo o Espírito Santo, e devemos profetizar. E a segunda parte é: os escândalos existem na igreja e sempre existiram desde o começo, desde o primeiro dia, mas não devem acontecer. Obrigado pela vossa atenção. Adeus.